Fala pessoal do Artifícios Automotivos. Se você assiste avaliações de carros na internet, com certeza já ouviu a mesma conversa fiada de sempre. Esse carro usa bateria LFP que dura 3.000, 6.000 ou até 10.000 ciclos de carga. Vai durar 20 anos na sua mão. A promessa do marketing parece espetacular, mas na prática de oficina e na física da química de lítio, essa contagem de ciclos não significa quase nada para você aí, proprietário de um novo carro elétrico, principalmente no Brasil. Sabe o que realmente mata a bateria do seu elétrico antes da hora? Não é a quantidade de vezes que você pluga ele no bocal ali, na tomada. É a degradação temporal, o chamado envelhecimento de calendário. Somada a também uma combinação fatal de bateria estocada em 100% de carga, às vezes armazenada lá na China esse carro, estresse térmico tropical e saúde do componente mais ignorado do carro, o BMS, Sistema de Gerenciamento de Bateria. Falo muito aqui para vocês. Sabe que deixar o seu carro elétrico parado na garagem, carregado 100%, sob um sol de 40 graus Celsius, no Brasil destrói mais capacidade útil que um único ano do que milhares de quilômetros rodados? E sabia que o seu BMS de bordo falhar na equalização das células, a menor variância de voltagem pode travar a sua bateria inteira em modo de falha grave? Neste vídeo, então, nós vamos rasgar o manual desses marketing. Vamos explicar a química oculta das camadas S e I, o papel do calor no aumento da resistência interna e como cuidar do seu elétrico na vida real para fazer a bateria, sim, aí durar mais de 15 anos. Se você quer, então, aqui um conteúdo automotivo mais técnico aqui do YouTube, na internet, já faça o seguinte, esmague então o botão no hype, é gratuito, tá? Após o like ele aparece, ok? O hype é um combustível gratuito que faz aqui a nossa engenharia de verdade espalhar esse conhecimento para mais motoristas e mais entusiastas como eu. Então deixe seu hype agora mesmo e vamos para o vídeo. Vamos para a matemática nua e crua. Se uma montadora diz que a bateria do seu SUV elétrico dura 3.000 ciclos completos de 0 a 100% carregando, faça a conta. Se você descarregar e carregar o carro todos os dias do ano, levaria aí uns 15 anos para atingir esses 3.500 ciclos, 4.000 ciclos. Mas quem roda 300 km em média por carga, todos os dias sem parar? Quase ninguém. A maioria desses motoristas, como eu também, faz apenas algumas centenas de ciclos por ano. Tá? Se você fizer 100 ciclos por ano já é muito, mesmo até sendo motorista de aplicativo. Então, portanto, o gargalo de durabilidade do carro não é o ciclo de uso, nunca foi. É o tempo de prateleira e temperatura onde o carro mora, né? Fenômeno físico. As camadas SEI e CIE dentro de uma célula de fosfato ferro-lítio existem os eletrodos de ânodo, tá? Que são formados de cobre ou grafeno, e o cátodo, alumínio, em LFPs, separados por um eletrólito e pelo separador. Mesmo se o carro estiver desligado na sua garagem, sem rodar um único metro ali por alguns dias, ocorrem reações químicas inevitáveis, tá? Camada SEI, que é o Solid Electrolyte Interface, é uma película microscópica que se forma na superfície do ânodo. Pense nisso como uma ferrugem química no metal. A camada SEI aprisiona íons de lítio permanentemente, reduzindo então a capacidade da bateria. Ele é o vilão, ele é o maior vilão disso. Também temos a camada CIE, que aumenta a resistência interna de células, exigindo mais esforço para a energia fluir, tornando o sistema menos eficiente. É como se fosse uma resistência, ok? Ela dificulta a passagem da energia por dentro das células. Ambas essas camadas crescem com o tempo e são irreversíveis. E sabe quais os dois catalisadores que aceleram o crescimento dessa ferrugem química? É o calor alto, a bateria mantida sempre em alta voltagem, em 100% de carga. Tem muita gente que faz isso. Chega numa sexta-feira e carrega o carro em 100% e não roda com o carro. Quando você carrega então ele em 100% e deixa estacionado por dias seguidos, o eletrólito interno fica sob estresse de alta voltagem. Ele reage, então, agressivamente com o ânodo, fazendo a camada SEI se espessar muito mais rápido e corroendo a capacidade útil do seu próprio carro. Testes laboratoriais com células LFP mostram que uma célula armazenada em 100% de carga degrada até 3 vezes mais rápido por ano em comparação com a mesma célula mantida em 50% de carga. Entenderam? Agora vamos para a regra do calor brasileiro. Temos um fator aqui crucial e pior que em outras regiões do planeta. Para cada 10 graus centígrados, o aumento de temperatura ambiente, a taxa de envelhecimento químico das baterias de todos os carros praticamente dobram aqui. Se um teste de fábrica lá na China ou na Europa, que é feito ali sob condições de 20 graus Celsius, a bateria dura anos com degradação mínima.
Mas quando o carro roda em asfalto brasileiro, em 38 graus Celsius, ou ficando travado em trânsito urbano, com o piso do asfalto emitindo calor extremo na parte inferior do carro, a degradação do calendário ganha um turbo. E é por isso que os carros elétricos modernos, tá, já exigem sistemas de gerenciamento térmico ativo, como trocador de calor, tá, internos, como ar refrigerante e ar-condicionado, ou chiller integrado ao ar-condicionado, como é o IOV, sem ar-condicionado resfriando fluido que circula em packs de baterias. Tá? As primeiras gerações de carros não tinham esse sistema de refrigeração. A vida útil de células desaba em poucos anos, caso do Nissan Leaf. Tá? A armadilha também de 0% de carga. Da mesma forma que guardar o carro em 100%, deixá-lo também em 0% é fatal. Então, as células LFP sofrem autodescarregamento natural de 1 a 3% ao mês. Se a voltagem individual cair abaixo de 2,5 volts por célula, a química entra em colapso e a célula sofre danos permanentes e irrecuperáveis, entendeu? Então você nunca deixa esse carro descarregado em casa. Muitos proprietários e mecânicos focam apenas nas células de lítio, mas esquecem do componente eletrônico que comanda toda essa orquestra, que é o BMS, Battery Magnetic System. O BMS é o módulo eletrônico responsável por monitorar a voltagem, corrente, temperatura de cada grupo de pack, de cada grupo de células, ok? Eletronicamente, um BMS de boa qualidade, marcas boas de carros, podem durar tanto quanto o próprio carro. No entanto, na vida real de oficina por aí, componentes barateados, soldas expostas, as vibrações, dissipação de calor deficiente em módulos, tá, do BMS fazem com que a eletrônica falhe antes do pack de baterias. Então, qual seria o segredo, tá, de tudo isso? Se chama balanceamento. Tá? Aqui entra o paradoxo importante do uso diário também, que pouca gente entende. É necessário também usar o carro. Tá? Guardar a bateria em 100% acelera envelhecimento químico. Tá? Porém, para quem usa o carro no dia a dia, recarregar até 100% periodicamente, como eu tenho falado em alguns vídeos, manuais dos próprios carros, uma vez a cada semana, carregar até 100%, fundamental para a saúde do seu próprio pack. Por que isso então acontece? Com o passar dos meses de usos, as células individuais, tá, de cada pack começam a se desalinhar em voltagem. Tá? Uma fica levemente mais carregada que a outra. Eu vejo isso aqui muito e mostro para vocês em vários vídeos da cada célula. Na faixa média de estado de carga entre 30% a 70%, a curva da voltagem do pack inteiro das baterias em LFP é extremamente plana. Praticamente, o BMS não consegue enxergar a diferença de voltagem entre as células nessa faixa do meio, entre 30% e 70%. Somente quando o carro passa dos 3,45 volts por célula, próximo dos 100% de carga, é que a curva de voltagem se torna íngreme. Ele dá um pulo, sobe, e o BMS finalmente consegue identificar qual célula está desequilibrada, tá? E realizar ali a equalização, que se chama top balancing. Tá? Se você nunca carrega o carro também até 100%, as células fracas, que vão sempre existir, uma mais forte do que as outras, trabalham cada vez mais sobrecarregadas, alguns grupos, reduzindo a eficiência global, tá, do carro e acelera também o desgaste pontual em cada aquela que está mais alta ou mais baixa. Então, para fechar aqui o nosso diagnóstico aqui do nosso conteúdo técnico do Artifícios Automotivos, o resumo técnico de como fazer a bateria do seu carro durar, então, 15 anos no Brasil. Uso diário, no dia a dia, de cidade. Mantenha a carga da bateria na faixa ideal entre 20% e 80%. Tá? Faça o balanceamento, pelo menos 3 vezes ao mês, ou seja, uma vez por semana. Como todo mundo fala, carrega o veículo até 100% e deixe-o plugado por um tempo ali com carregadores lentos, que é carregador de tomada, de preferência nem ao box, de tomada, para permitir que o BMS faça balanceamento de células bem lentamente, até chegar em 100%. Vai deixar o carro parado? Vai viajar por semanas? Então, deixar o seu carro elétrico na garagem? Guarde, então, na faixa de 50% de carga. Nunca guarde totalmente cheio com 100%, nem totalmente abaixo de 20%. Resfriamento. Evite abusar de recargas ultra rápidas, sem corrente contínua a descer, sob sol ainda por cima escaldante, sem tempo de descanso do sistema de arrefecimento. Só utilize carregador de eletroposto para viajar. A taxa de descarga de carga rápida, chamada C-rate, gera calor excessivo, acelera o envelhecimento químico, ok? Aumenta a espessura da camada SEI. Esqueça papo furado de propaganda sobre milhares de ciclos, que muitos marketers falam por aí. Cuidar de carro elétrico exige entender comportamento de químicas, tá? E eu estou falando sobre LFP, tá? E eletrônica também de bordo de qualquer carro. Agora eu quero saber de você, sua experiência. Você costuma carregar o seu elétrico até 100% todos os dias ou segue a regra dos 80% e uma vez 100% por semana? Deixe seu comentário aqui embaixo, tá? E se esse conteúdo abriu a sua mente e te ensinou a proteger o seu patrimônio,
Não custa nada, então, esmagar o botão no Hype, tá? É de graça e você também é a forma que você pode retribuir o canal e para outros motoristas também. Seu Hype é que mantém esse conteúdo automotivo independente, forte e ativo no YouTube, tá? Antes de sair também eu falo para vocês, tem a lista de afiliados que sempre tem algum conteúdo interessante para vocês aqui embaixo sobre carros elétricos, tá? E vou deixar também 2 vídeos ao lado para aumentar a capacidade técnica de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.